A temperatura neste momento está em 21 graus. Você está acompanhando o Conectado Ligado na Informação nesta manhã de segunda-feira. E é manchete, é destaque negativo, diga-se de passagem, que Lagoa Vermelha é o município da região da Serra com mais casos de violência doméstica registrados. Convidamos para participar do programa de hoje a delegada regional de polícia, Alessandra Matiello Crestani, para que a gente possa abordar este assunto. Delegada, obrigado pela presença aqui no programa. Bom dia, delegada. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Infelizmente, estamos sendo manchete negativa nesse sentido, não é, delegada? Realmente são números que não nos orgulham, né, enquanto cidade, enquanto município de Lagoa Vermelha, mas é uma constatação feita, né, a partir de números estatísticos e que não pode ser negada, né. Isso foi feito todo um levantamento com base nos números divulgados pela Secretaria de Segurança Pública, né, e aí observamos por esse estudo feito pela imprensa, de que Lagoa Vermelha apresenta os índices mais altos de casos noticiados, né, de violência doméstica contra a mulher. Qual é o período que se tem por base, delegada, nessa pesquisa? Esse período que foi analisado pelo Pioneiro, né, me parece que foi o jornal que divulgou, foram de 5 ou 6 anos, né, atrás, assim, e se não me engano, 2012 a 2017, né? Sim. E foi com base em todos esses registros policiais efetuados, né, pelas mulheres vítimas, não só de crimes graves, né, como o feminicídio, mas também de todos os outros delitos, tendo mulheres como vítima no âmbito doméstico ou familiar. Ameaças, lesões corporais, injúrias, né, todo tipo de ofensa, enfim, é todo o número estatístico envolvendo mulheres vítimas nessa situação de violência doméstica. Delegada Alessandra, normalmente as pessoas começam a imaginar que daqui a pouco é só a questão de relacionamento, marido e mulher. Na verdade, não é baseado somente nesse tipo de situação, delegada. Não, na realidade, a lei Maria da Penha, como ficou conhecida, né, ela prevê a situação de violência doméstica envolvendo toda e qualquer pessoa, né, que tenha um vínculo doméstico, seja de coabitação com a vítima, a mulher, ou também familiar. Então, aí você observa que o espectro é muito maior, né? Desde que envolva, é claro, uma questão de gênero, né? O homem como agressor, mulher como vítima, né? Tendo essa situação de, teoricamente, prevalência do sexo masculino em relação ao sexo feminino, né? Então, ali você vai poder englobar desde de um companheiro, o marido, o filho, um primo, um sobrinho, um tio, né? Um vizinho, daqui a um pouco amigo da família, quem sabe que passou residindo por algum tempo naquela casa, né, junto, assim, não o mero vizinho, mas enfim, quem teve vínculo de coabitação, né, morando na mesma residência por determinado período, então inseria o vínculo da violência doméstica. E o vínculo da violência familiar, aí essas outras relações, como eu disse, que tem algum tipo de consanguinidade. Infelizmente, adolescentes também estão fazendo parte desses números aí, delegado. Sim, temos muitas questões assim na nossa realidade aqui de Lagoa Vermelha, envolvendo adolescentes como autores dessa situação, em virtude principalmente do uso abusivo de drogas, né? Então, a gente observa pelos registros feitos, aquele adolescente que é dependente químico e aí chega num ponto que começa a querer recursos financeiros para a aquisição da droga, quando lhe é negado, ou ele passa a realizar subtração de bens, né, na residência dos pais, né, onde reside, ou até mesmo praticar alguma espécie de ameaça ou de violência física para obter o dinheiro, então, dos seus responsáveis legais, pai, mãe, ou até irmãos mais velhos, né, irmãs mais velhas, no caso da violência doméstica, e quando lhe é negado, acaba fazendo uso, né, da força física ou de ameaças até mesmo. Então, os registros dessa natureza são bastante frequentes e até, de certo modo, um pouquinho mais complexos de fazer o encaminhamento, né, de forma
aquelas medidas protetivas, né, que a lei prevê e que a vítima solicita e, na via de regra, são deferidas pelo Poder Judiciário. Em se tratando de um adolescente, quando a Justiça determina o afastamento do lar, é um pouco mais complexo, né, porque aí aquele adolescente, então, ele teria que ser conduzido, tem que ser conduzido para um local diverso da moradia da mãe, né, se ela é a vítima. E aí nós temos bastante dificuldade nesse sentido do abrigamento, né. Talvez a situação possa se agravar e se tornar mais preocupante, tendo por base de que muitas mulheres, por receio, não fazem o registro. E esses números, hoje, delegada, são de fato os registrados, né? Uhum. Sim, esses são os registrados. E é uma leitura que, na realidade, assim, ó, nós não temos como afirmar. Talvez os números são negativos, sim, sem dúvida. Mas, por um outro enfoque, talvez eles sejam positivos para a Lagoa Vermelha, no sentido de que as vítimas estão encontrando a coragem e o acolhimento necessário para virem e realizarem a sua queixa, né? Contarem o que está acontecendo, porque certamente a violência doméstica ela envolve uma cifra negra muito significativa, muito elevada. E esse é um levantamento que nós não temos em números, né? Porque a cifra negra é o quê? São exatamente aqueles casos que as vítimas não noticiam, não comunicam à polícia. Aí é mais preocupante ainda. Exatamente, no meu entender, sim, porque aí essa violência fica encoberta, a vítima sofre calada e vai continuar sendo vítima, porque nenhuma providência será adotada no sentido de romper com esse ciclo de violência no qual ela está inserida. Então, talvez Lagoa Vermelha tenha uma cifra negra menor do que os outros municípios da Serra. Perfeito. Bom, a partir daí, delegada, já se tem algum tipo de ação que está sendo tomada? O ideal seria fazer alguma campanha nesse sentido, até pela sua experiência. O que é possível fazer e o que está sendo feito? Na realidade, assim, ó, o que funciona bem em Lagoa Vermelha hoje é a parte da polícia, né? E a parte do Poder Judiciário também. Nós temos um pouco de dificuldades ainda na constituição da nossa rede de apoio municipal para o acolhimento dessas vítimas, para o encaminhamento delas, para assistência até mesmo psicológica que precisam, né? A própria legislação prevê uma série de atuações, né, públicas, né, de políticas públicas no sentido de dar um amparo, né, um encaminhamento e uma assistência à vítima e também ao agressor. Né? Então, nesse sentido, a gente tem dificuldade, sim, porque não são políticas fáceis de serem implementadas. Né? Ao longo do meu trabalho aqui, alguns anos atrás, enquanto delegada na DP local ainda, onde funciona o nosso posto policial para a mulher, nós tínhamos alguns trabalhos que foram realizados pela Coordenadoria Municipal da Mulher, inclusive assistência psicológica às vítimas, tentamos formar alguns grupos, né, de apoio, né, onde mais do que uma mulher estivesse presente, mas também tivemos, confesso, uma dificuldade muito grande de adesão das mulheres, né? Não tivemos a procura assim que nós imaginávamos que pudesse surgir com esse tipo de trabalho ofertado. Não funciona mais esse sistema hoje? Não funciona. E a época que nós tentamos implementá-lo, nós tivemos pequena participação das mulheres vítimas. Algumas foram uma vez ou duas, outras, embora convidadas, não apareceram, sabe? Então, nós não conseguimos, na realidade, formar um grupo como nós gostaríamos naquela ocasião, de apoio recíproco, né? Onde constrangimento, medo, são alguns dos motivos, talvez, delegado? A gente tem que avaliar isso, com certeza. Tem a questão da vergonha, né? Tem a questão que muitas acabam denunciando os companheiros, mas acabam se reconciliando num curto período de tempo e aí então entendem que não é mais necessário também, né, dar prosseguimento nem mesmo à ação penal pela agressão sofrida ou pela ofensa sofrida e muito menos a qualquer outro tipo de acompanhamento que a questão pudesse decorrer, né, que pudesse acarretar. Então, essas são algumas possibilidades que a gente entende possam justificar, né, o não sucesso, né, daquele projeto inicialmente formatado. Mas, independente disso, o aspecto do acolhimento precisa funcionar, né? Precisa Porque funcionar. se for uma ou duas,
não importa, alguém está sendo beneficiado, né? Sem com o acolhimento. Dúvida, né? sem dúvida. A gente, assim, procura, enquanto delegacia de polícia, prestar o atendimento, né? Temos uma estrutura hoje bastante deficitária, especialmente em questão de efetivo, né? O que nos impede daqui um pouco fazer algo melhor no plantão da DPPA para essas vítimas, mas o atendimento, sim, sempre que buscar a delegacia é prestado. Quando a vítima solicita acompanhamento para a retirada dos seus pertences pessoais da casa, né? Também a polícia presta esse acompanhamento. Encaminhamos dentro do prazo, bem antes do prazo legal, as medidas protetivas ao Poder Judiciário. Em geral, assim, nós temos 48 horas previstas pela legislação para o encaminhamento das medidas protetivas. Esse prazo nunca é aguardado, né? A vítima faz o registro e no mesmo dia, salvo se for à noite, aí sim, na primeira hora do dia seguinte, é encaminhado o pedido da vítima de medidas protetivas ao Poder Judiciário, que tem também 48 horas para deferir ou indeferir, enfim, para apreciar esse pedido. O Poder Judiciário, nessas questões, assim, também tem se mostrado bastante ágil, né? Tem feito a apreciação em tempo geralmente menor do que esse estabelecido. E aí, então, essa parte, assim, primeira do atendimento de urgência mesmo, ele vem funcionando. Mas talvez nós tenhamos que pensar um pouco melhor no depois dessa questão. A partir daí, o que mais nós podemos ofertar, o que mais essa vítima pode buscar junto ao município, junto à assistência social, junto ao seu grupo de bairro, né? O que mais a gente pode fazer para que esse ciclo de violência não volte a acontecer, ele seja rompido de uma forma mais efetiva e duradoura? O Rudimar me informava agora pela parte da manhã que nos últimos dias já foram 5 novas ocorrências nesse sentido aqui em Lagoa Vermelha. Então, não está se conseguindo estancar, né? Esse tipo de ocorrência, né, delegado? Exatamente, não para, mas assim, vale frisarmos, não são os números por si só que nos assustam, né? A gente vê esses números e até incentivamos que as vítimas realmente façam a sua denúncia, né? Porque é importante que não sofram caladas, né? Passou o tempo em que a mulher, a esposa, sofria e apanhava e ficava quieta e justificava aquelas manchas roxas pelo corpo com pequenos acidentes domésticos, né? As desculpas esfarrapadas. As desculpas. Né? Então, chega desse tempo, nós realmente precisamos incentivar a denúncia e incentivar também o crescimento e o fortalecimento da rede, para que as mulheres tenham onde procurar o apoio necessário e que façam isso também, né? Porque muito do desdobramento dessa questão e do resultado depende de uma ação delas, né? Não é pura e simplesmente a polícia ir lá ou uma assistente social daqui um pouco ir lá conversar com ela, uma psicóloga. Não, algumas coisas a mulher tem que ter ciência que também dependem dela. Bom, cabe uma discussão bem mais ampla, né? Eu acho que precisamos dar ênfase nesse sentido, né, delegado? Com certeza, precisamos evoluir enquanto município. Temos, assim, a primeira-dama como parceira, ela já nos procurou, já fizemos um contato no sentido de buscar uma forma de efetivar o abrigamento dessas mulheres num primeiro momento, né? Já que nós não dispomos na região de uma casa-abrigo, né? Mas estamos em tratativas de conseguir uma possibilidade que acredito vai ser útil e vai resolver esse primeiro. Já é um avanço, com certeza. Delegada, muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom trabalho aí, viu, delegada? Está bem, nós que agradecemos a oportunidade. Um bom trabalho, um bom dia a todos. Obrigado à delegada Alessandra Matiello Crestani, falando sobre esses números. Lagoa Vermelha é o município da região da Serra com mais casos de violência doméstica registrados. É o nosso Conectado que chega ao final nesta manhã de segunda-feira. A todos, uma ótima semana de paz e bem para você também. Bom dia. A informação em primeiro lugar. Oferecimento Oniric. Ofertas especiais.